Olá, turma do 8º ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, e está com vocês nos conteúdos online. Dentro do nosso conteúdo do livro 2, a gente está no capítulo 2 agora, que é sobre danças de salão brasileiras, né? A gente vai apresentar um pouco sobre o histórico e aí nas próximas aulas a gente vai apresentando a cada dança da nossa região brasileira. Aqui é um pouco do que eu vou explicar do conteúdo sobre a história. A dança é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. Teve origem nos gestos e movimentos naturais do corpo humano para expressar emoções e sentimentos a partir da necessidade de comunicação entre os homens. Inicialmente, a dança integrava rituais dedicados aos deuses, objetivando pedir auxílio para a realização de boas caçadas, pescarias, para que as colheitas fossem abundantes, para que fizesse o sol ou chovesse. A dança fazia parte também de manifestações de júbilo e congraçamento pela vitória sobre inimigos e por outros eventos felizes. Com o passar do tempo, cada povo desenvolveu suas próprias formas e estilos de dançar, caracterizando suas diferentes culturas, da mesma forma que a música, o vestuário, a alimentação e etc. Marcam o jeito de ser próprio de cada sociedade. Dependendo de seus objetivos, surgiram diversos tipos de dança: a guerreira, a teatral, a ritual ou a religiosa, a popular ou folclórica, geralmente dançada em festas populares, em grupos e ao ar livre, o balé clássico e a dança moderna, artísticos e mais voltados para espetáculos. A dança social ou de salão, a dança esportiva, o balé no gelo ou patinação artística e outros tipos. A dança esportiva e a patinação artística são modalidades de caráter competitivo e estão em processo de inclusão entre os esportes olímpicos. A dança social ou a dança de salão é praticada por casais em reuniões sociais e surgiu na Europa na época do Renascimento. Pelo menos desde o século XV e XVI, tornou-se uma forma de lazer muito apreciada, tanto nos salões dos palácios da nobreza, como entre o povo em geral. É chamada de social por ser praticada por pessoas comuns, em festa de confraternização, propiciando o estreitamento de relações sociais de amizade, de romance, de parentesco e outras. De salão, porque requer salas amplas para os dançarinos fazerem livremente suas evoluções e porque foi através da sua prática nos salões das cortes reais europeias que esse tipo de dança foi valorizado e levado para colônias da América, Ásia e África, sendo divulgado pelo mundo todo e transformando-se num divertimento muito popular entre diversos povos. A dança de salão chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses ainda no século XVI e mais tarde pelos imigrantes de outros países da Europa, que para cá vieram, num país como no Brasil, com tão fortes e diferentes influências culturais. Não tardaram a se mesclar contribuições dos povos indígenas e africanos, num processo de inovação e modificação de algumas das danças europeias importadas, bem como de surgimento de novas danças bem brasileiras. O Rio de Janeiro, na medida em que foi capital do Brasil, desde o período colonial até 1960, sempre foi o polo irradiador de cultura, modismos e inovações em geral para o resto do país. Danças de salão através dos tempos. Em 1808, a corte portuguesa transferiu-se para cá e trouxe consigo muito dos gostos e hábitos sociais europeus daquela época, inclusive as danças que estavam na moda e o costume dos bailes frequentes.
Durante todo o século passado, quando o evento era motivado para um baile, aniversários, noivados, casamentos, formaturas, datas cívicas, visitas de parentes e amigos, etc. Professores de danças europeus, especialmente os franceses, eram contratados para manter os membros da nobreza brasileira em dia com as danças que estavam na moda mais importantes capitais europeias. Após a proclamação da República, o gosto pelos bailes continuou forte entre os cariocas, tornando-se cada vez mais populares e frequentes, a ponto do consagrado poeta Olavo Bilac comentar no artigo de 1906 para que a revista Comos, no Rio de Janeiro, a dança é mais do que um costume e um divertimento, é uma paixão, uma mania, uma febre. Nós somos um povo que vive dançando. Na passagem do século XIX para o século XX, as danças da moda eram a valsa, a polca, a contradança, a mazurca, o shot e a quadrilha. Sim, a quadrilha que naquela época era uma dança refinada apropriada aos salões aristocráticos. O próprio imperador do Dom Pedro II foi um grande apreciador das quadrilhas, dançando todas que eram tocadas nos bailes a que comparecia. Só mais tarde, muito modificada, esta dança virou a quadrilha caipira das festas juninas, como a conhecemos hoje. Até a década de 1960, os bailes eram um dos eventos sociais mais importantes e populares para os cariocas de todas as idades e camadas sociais. Nos bailes, as pessoas se divertiam, faziam negócios e novos amigos. Muitos namoros começavam, enquanto outros casais faziam pazes depois de brigas e desentendimentos, muitas vezes até problemas de ordem política e econômica, que afetavam o país. Eram discutidos em bailes diplomáticos e outros aos quais compareciam dirigentes da nação. O aparecimento e o período áureo das discotecas, em que os casais passaram a dançar sem se tocar, de uma forma mais livre e solta e até sem necessidade de parceiro ou parceira. Levaram a dança de salão a cair num semi-esquecido, pelo menos nas grandes cidades, por um período de 20 anos, mais ou menos. Foi a vez das luzes e ritmos das discotecas assumir um papel de destaque na vida social, substituindo os bailes tradicionais, onde os casais dançavam juntinhos. A dança de salão não desapareceu, mas passou a ser vista como uma manifestação fora de moda, praticada por pessoas mais velhas e conservadoras ou por membros de camadas sociais menos favorecidas no interior do país e nas periferias das grandes metrópoles. Desde meados dos anos 80, porém, a dança de pares enlaçados vem retornando com toda força, retomando o lugar de destaque que sempre ocupou na vida social urbana. Multiplicam-se seus adeptos e os lugares para dançar a dois, no movimento forte, abrangente, que parece ter vindo para ficar. A dança de salão nos dias atuais. Os professores de dança de hoje se organizam em academias e escolas, onde também são realizados bailes para seus alunos poderem praticar. Essas academias estão formando um número cada vez mais de dançarinos. Há concursos e espetáculos que incentivam os dançarinos a se aprimorarem e que estimulam a profissionalização de muitos deles. Desta maneira, estão surgindo cada vez mais profissionais da dança de salão, vários deles formando companhias de dança para mostrar sua beleza e divulgá-las através de espetáculos cada vez mais sofisticados tecnicamente. O sucesso internacional da lambada nos anos 80 facilitou o caminho de descoberta da dança
a 2 pelos mais jovens, nascidos e criados ao som do ritmo de discoteca e voltando a cair no gosto do público jovem. A dança de salão vem passando pelo processo de renovação e expansão a que todos nós estamos testemunhando no momento. O ritmo dançados nos bailes cariocas atualmente são o samba e o chorinho, bem cariocas, o bolero e outros ritmos relativamente lentos, que podem ser dançados como bolero, ritmos mais rápidos, como rock e outros, que são dançados de uma forma genericamente chamada de soltinho. A salsa e o merengue, assim como os bailes especiais para seus apreciadores, a lambada e o zouk, bem como o tango, a milonga e a valsa, dançada à maneira dos argentinos. A dança de salão é uma das mais tradicionais e fortes características culturais brasileiras. É uma expressão alegre e espontânea de seu povo, com seus ritmos e formas de dançar próprios, que despertam a atenção e a admiração dos turistas estrangeiros. Seu potencial cultural, educativo e turístico é enorme, e mais uma vez demonstrando sua vocação de metrópole, formadora de opinião para o resto do país. O atual jeito carioca de dançar vem sendo rapidamente divulgado entre os outros estados brasileiros, o que não quer dizer que os outros estados não tenham também seus ritmos preferidos e suas formas próprias de dançar. A riqueza e a diversidade da dança de salão em território brasileiro é grande e é isto que torna tão atraente para nós mesmos e para os estrangeiros. O brasileiro é um dançarino nato, extremamente criativo e musical. Aí aqui são as danças brasileiras de salão, né, que temos, e temos outras, né, são várias. Temos a lambada, samba de gafieira, samba, né, só o samba, forró, soltinho, machixe e as gaúchas, que é vaneira, vaneirão, shot, milonga, valsa e dentre outras. Aí aqui eu vou colocar, porque a gente está falando hoje só sobre a história da dança do salão, eu vou colocar aqui um profissional da dança, certo? Para explicar um pouco também da história para vocês. Só mexer aqui. Vou colocar aqui também para falar um pouco sobre a história, certo? E a gente vai ficar hoje com conteúdo só sobre o histórico, depois a gente entra nos vários ritmos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Grangeiro, professor de Educação Física, pós-graduado em Dança de Salão, dançarino profissional há mais de 16 anos e campeão da Dança dos Famosos no ano de 2015. Vim aqui trazer essas informações sobre o projeto Fala Grangeiro, que hoje veio responder uma pergunta e uma curiosidade de mais um dos internautas. E a pergunta é a seguinte: Marcelo, como surgiu a dança de salão? Muito bem, se a gente pegar o contexto histórico, a dança, o dançar em si, foi a primeira forma de comunicação do homem. E nasceu de uma necessidade que o homem tinha de comunicar. Então, lembrem dessa palavra, necessidade. Com o passar do tempo, a dança ela passa por 9 estágios super importantes até chegar numa dança mais individual. Depois eu mostro isso com mais intensidade e mais calma para vocês. Vamos falar da dança de salão. A dança de salão surge já no século XV, depois de uma influência do minueto. O minueto é uma dança que o homem e a mulher dançam, que se aproximam, mas eles não têm um contato de abraço. E aí a primeira dança de abraço que nós temos, que surgiu, foi a valsa. É a primeira vez que o homem entrelaça e ele traz a mulher para esse abraço, que é o que caracteriza também o ato de dançar a dança de salão. Então, ela surgiu por quê? Porque o homem foi sentindo a necessidade de se comunicar, ampliar a sua comunicação. E aí a valsa foi a primeira dança que surgiu na Europa e depois ela se espalhou pelo mundo inteiro. Depois de ter essa dança entrelaçada, a dança de salão passa a ter outros caminhos.
E aí já no final de 1900 para frente começam a surgir vários outros estilos de dança. Consequentemente, ao levar essas danças para suas regiões, cada região, por exemplo, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Ásia, para o Oriente, ela começou a ter características peculiares de cada lugar. Então, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, eles dançam uma dança de salão chamada Lindy Hop, onde os casais não estão totalmente abraçados, eles mantêm um contato, mas é um pouco mais de longe. Já em Buenos Aires, surgiu o tango, que é uma dança que é totalmente abraçada. Aqui no Brasil também nós tivemos o surgimento do machixe, que é uma dança também que tem muito gingado e tem muito abraço. Depois disso, ela começa a se expandir pelo Brasil, por exemplo, e em cada região do Brasil, ela surge com uma característica peculiar. Por exemplo, no norte do país, nós temos uma dança chamada brega paraense, que é uma dança que recebeu influências das músicas vindas do Caribe, com danças vindas do Caribe, e aí fundiu-se numa dança diferente, de uma forma peculiar de se dançar a dança de salão. Como, por exemplo, também nós temos no Rio Grande do Sul o chamamé, que é uma outra dança que tem uma outra característica, que tem um outro abraço. Também com essa intenção de comunicação. Então, se a gente pensar, a dança de salão surge da necessidade que o homem tem, e a mulher, de ampliar sua forma de comunicação. Ela surge na Europa, no século XV, com a valsa, e depois se expande para o mundo inteiro. E é assim que surgiu a dança de salão. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir. Aí a gente viu um pouco, um resumo sobre a necessidade da dança de salão, de dançar juntinho. Eu expliquei um pouco a história toda, sobre a dança de salão. E aí a gente vai para as próximas aulas falando um pouco a cada dança. No próximo conteúdo eu vou falar para vocês a origem e vamos conhecer mais uma das danças de salão, que é o forró. Então, um beijo da professora Fabíola e até o próximo conteúdo.